o julgamento do mandato do vereador Nelo José da Silva. O julgamento do mandato do vereador Nelo José da Silva vai ser realizado na próxima quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã, na Câmara Municipal de Paranaíba. A sessão vai ser pública, com a presença aí da sociedade que queira ir assistir, porém com algumas restrições que foram repassadas na manhã desta terça-feira em uma entrevista coletiva lá na Câmara Municipal. Na última semana, o relator da comissão processante, o vereador Robson Rezende, entregou o relator ao presidente da Câmara, o Edmar Pires Júnior, o dólar, e pediu que esse julgamento, até ocorresse dentro do prazo de 90 dias que a comissão tinha para entregar o relatório. Esse prazo venceria no dia 24 agora de julho, e então esse julgamento que ocorre dentro do prazo aí dos 90 dias que a comissão tinha até para terminar todo esse processo. Lembrando também que esse julgamento vai ser para a permanência do mandato de Nelo como vereador. Então é para saber se teve essa quebra de decoro ou não. Então não é o julgamento do caso. Os pontos polêmicos, digamos assim, dessa sessão de julgamento. Primeiro, importante a gente ressaltar que uma das restrições com relação à presença do público é o uso de celular. Então, como o vereador afastado Nelo José da Silva, ele tem que participar, ele pode, participar, ele pode participar dessa sessão. E como ele está preso em Campo Grande, essa participação tem que ser por videoconferência. E está tendo aí esse debate, inclusive, se todos os vereadores vão participar, cada um em um notebook, como que vai ser essa videoconferência ou não. Então, para não atrapalhar, para não dar nenhuma interferência, vai ser aí pedido para que as pessoas não utilizem o celular, porque eles perceberam, até mesmo durante a comissão, que durante as videoconferências, o uso do celular atrapalhou. Então, pode ser que tenha algum tipo de microfonia, que é a interferência do som no celular. Pode ser também que tenha interferência por conta aí do link, como é via internet. Então, vai ser pedido para que não usem os celulares. Ou mesmo divulgação de imagens, do próprio preso. Mas na realidade, o presidente da comissão, o vereador Lúcio, fala na entrevista com relação ao sigilo, que esse era um dos pontos debatidos entre os vereadores, se essa sessão seria aberta ou não, porque o juiz responsável pelo processo, até mesmo no compartilhamento das provas, ele ressalta, de que dentre isso tudo, ele pede o comprometimento dos vereadores para que não haja o vazamento das provas, até pelo caso envolver uma menor de idade. Então, dentro da sessão de julgamento, caso sejam apresentadas provas que exponham essa menor, vai ser pedida a retirada do público, e aí os vereadores continuam com o rito, e aí depois, então, que passado aí essa exposição, o público volta normalmente. Também o vereador Lúcio até ressalta na entrevista, dessa questão do sigilo, da questão dessa menor. Então, vamos ouvir, Dessa entrevista participaram o presidente da Câmara, o vereador Edmar Pires Júnior, o dólar, o relator da comissão processante, o vereador Robson Rezende, e também o presidente da comissão processante, o vereador Lúcio Antônio. Só destacando que a Câmara Municipal comporta 60 pessoas sentadas, então esse vai ser o limite, de pessoas, que vai ter também o apoio da Polícia Militar, os vereadores vão contar com o apoio da Polícia Militar, mas você fica sabendo como que essa sessão ocorre, a previsão de tempo de duração dela, agora na entrevista com os vereadores. Bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Cultura FM. A sessão do julgamento do vereador licenciado Nelo José da Silva ocorrerá nesta quinta-feira, dia 21 de julho, às 7h30, e será aberta ao público. Essa é a grande dúvida aí da população paranaíbense. No último dia 11, o vereador que está aqui ao meu lado, Robson Rezende, que é o relator da comissão processante, protocolou o parecer final da comissão processante e solicitou que fosse marcada a sessão de julgamento.
Nesta sessão, que ocorrerá nesta quinta-feira, como eu disse, serão lidas as peças do processo solicitada pelos vereadores, bem como pela defesa. Após a leitura das peças, os vereadores, seguindo a ordem alfabética, poderão, caso desejem, manifestar-se no máximo por 15 minutos cada um. O denunciado e seu procurador terão 2 horas para fazer a sua defesa oral. Concluída essa fase da sessão, iremos iniciar a votação, que será nominal e aberta. Pedimos às pessoas que vierem para acompanhar a sessão que não tragam celulares e outros aparelhos eletrônicos, pois os mesmos causam interferência no sistema de videoconferência e pode gerar interrupção da transmissão de som e imagem. Também alertamos que não será permitido qualquer tipo de manifestação dentro do plenário, no momento da sessão, mesmo que silenciosa, nos termos do artigo 121, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaíba. O Dollar, você falou que essa sessão vai ser uma sessão aberta e esse caso, né, que causou uma comoção social, vai ter um limite de pessoas aqui dentro da Câmara? Thalita, a Câmara comporta 60 pessoas. Então, e esse vai ser o limite de pessoas aqui dentro? Sim, esse será o limite que a gente vai receber. Vocês já enviaram um ofício para a Polícia Militar? Vocês vão ter todo esse apoio? Como que vai estar aqui à frente da Câmara? Já solicitamos, já fizemos o ofício, já encaminhamos à Polícia Militar e eles estarão aqui presentes. Qual que é a sua expectativa, né, enquanto presidente, para essa sessão? Como que essa sessão ocorre, Dollar? Thalita, sabemos que não é uma sessão simples, né? Vai ser uma sessão extraordinária e é uma sessão aí de julgamento de um vereador. Então a gente sabe que será uma sessão assim, uma sessão diferente das outras que a gente está acostumado a fazer. Eu ainda não fiz uma sessão de julgamento de nenhum vereador. Então será uma sessão diferente. Quem está aqui com a gente também é o relator do caso, né, o vereador Robson Rezende. Robson, explica para a gente, né, como que o Dollar explicou o ritual, né, de como que será essa sessão e com relação ao seu voto, né, quando que ele será lido, com relação também a essa votação por ordem alfabética, como que ela ocorre? Seu voto é lido na hora do seu voto, na hora que você vai votar ou antes? Bom dia, Thalita, bom dia, pessoal da Luizinho Vilela, Braz Silva, pessoal da imprensa que nos acompanha. Acredito que na primeira coletiva do Legislativo Municipal, essa questão do voto, o voto será nominal, uma questão que gerou muitas dúvidas, né? Nunca a Câmara de Paranaíba apurou um ato infracional ou uma quebra de decoro de um de seus membros, é a primeira vez. Então, de um certo modo, houve todo um barulho aí na população, né? Como seria, como não seria. Os vereadores deliberaram juntamente a convocação do presidente, juntamente com o vereador Lúcio, que é presidente da comissão processante, e deliberamos na data de ontem que será aberta, como nosso presidente já disse. Isso é muito importante, dando transparência para a população, aqueles que quiserem acompanhar e que puderem, a Casa do Povo estará aberta. Claro, com as restrições que o nosso presidente já disse, né? Celular afetará o trabalho da comissão, da sessão, né? E em relação ao voto, Thalita, seguindo aí o decreto 2001-67, quando faremos a leitura do relatório, né? Obviamente, quando for feita essa leitura, eu já estarei adiantando meu voto, né? É claro que em outro momento será me dada a oportunidade para votar, mas seria aqui uma formalidade até que desnecessária. Tá? Esse relatório é da minha lavra, mas em consenso e deliberado com o nosso presidente Lúcio, presidente da comissão processante, e também com o vereador Ronan. E como você disse, né, na sua participação lá na Rádio Cultura na última semana, esse julgamento é importante sempre a gente ressaltar que ele é um julgamento político, né? É um julgamento político onde se apura se houve a quebra do decoro parlamentar, né? Aqui nós não estamos apurando a conduta típica do Nelo, a conduta se houve ou não houve crime. O que nós vereadores iremos julgar na próxima quinta-feira é se a conduta dele, o que foi produzido nos autos, é o suficiente para que os vereadores entendam se houve a quebra de decoro parlamentar. Se os vereadores entenderem dessa forma, né, pela votação de 2/3, né, maioria qualificada, pela cassação. Se
não tiver a votação de 9 vereadores, né, pela cassação, ele é absolvido da quebra de decoro parlamentar e, claro, ele continua respondendo na justiça a questão criminal, né, a questão do artigo 217 do Código Penal. E todos os vereadores votam, né, inclusive o presidente, né, a vereadora Kane, que foi a denunciante, também vota? Não, a vereadora Kane, ela não vota, né, porque ela é denunciante, ela é impedida de votar. Nesse caso, o presidente já determinou aí a convocação do primeiro suplente, que é o Júnior Tomás, né, do Podemos, para que ele venha tomar assento e participar da sessão para poder emitir seu voto. Nós temos aí um universo dos 13 vereadores, apenas 12, contando com o suplente, né, que o eventual suplente da vereadora quem atenda aí a convocação, nós teremos 12 pessoas, 12 vereadores aptos a votarem. E claro que nós precisamos aí de 9 votos, né, para que haja a cassação. Se não tiver 9 votos, o vereador Nelo continua vereador. E quando você fala de 12, é importante ressaltar que o vereador Bodinho não vota. O vereador Bodinho não vota, né? Aí pode ser que talvez as pessoas... Aí por que não chama o suplente? Porque o suplente dele, em tese, também teria interesse na cassação do vereador Nelo, né? Então, por conta disso, só o suplente da vereadora Kane que é convocado para participar dessa sessão de julgamento. O vereador Lúcio, né, o presidente da comissão, também está aqui com a gente. Lúcio, eu queria que você fizesse uma avaliação, né, de como que foi a condução, né, dos trabalhos da comissão. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade? Como que foi esse compartilhamento de provas durante os trabalhos de vocês? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes da cultura, da difusora. Os trabalhos correram na normalidade, né? Graças a Deus tivemos aqui o apoio da Elisângela, da Elaine, né, que foram aí designadas para estar assessorando os trabalhos, e quero aqui deixar a gratidão e os parabéns pela dedicação, pelo compromisso, né, e os trabalhos foram conduzidos com transparência, com responsabilidade, com imparcialidade, né, e graças a Deus estamos aí concluindo mais esses trabalhos de forma tranquila, né, porque cada um de nós aqui da comissão e quem estava designado doou, fez o seu melhor para que os trabalhos tivesse aí um resultado positivo. E houve até a mudança do relator, né, durante o trabalho. Você acha que houve algum prejuízo? Como que você viu e encarou essa mudança? Exatamente, né? O vereador Dr. Andrew, que era relator, no dia da audiência de instrução, ele abandonou a relatoria. E no mesmo dia realizamos o sorteio e o Dr. Robson foi então sorteado como relator, e os trabalhos não tiveram prejuízos, né? Já de momento ele já assumiu para fazer o relatório final e conduziu aí com maestria, e temos aí um relatório final, como ele disse anteriormente, no consenso da comissão, né? Meu, dele, do vereador membro, o seu Ronan. E temos aí, então, esse parecer para ser votado na data de 21, quinta-feira. E dentro dos trabalhos da comissão, quem que vocês ouviram, né? E sobre o compartilhamento de provas, né? Vocês tiveram algum tipo de dificuldade para ter acesso ao processo judicial? Thalita, essa pergunta sua é importante até para a gente esclarecer alguns pontos, né? Na semana passada, o presidente Dólar chegou a dizer que a sessão seria fechada, né? E porque vem muitas dúvidas. Nós ouvimos aqui, convidamos a doutora Eva Mayra, né, na audiência de instrução, e houve sim o juiz, doutor Edmilson Barbosa, o compartilhamento das provas. Aguardamos aí quase 20 dias para receber esse compartilhamento. E qual era a nossa preocupação, né, nessa sessão de julgamento, se faria aberta ou fechada? Pelas as questões que foram colocadas aqui, que será uma sessão por videoconferência, não pode ter uso de aparelhos eletrônicos. E outra questão estou aqui, como vocês podem ver, né, quando o juiz deferiu o pedido de compartilhamento de provas, no final ele disse o seguinte: em tempo, a Casa Legislativa Municipal tem o dever de observar o sigilo externo, né? Então, como esse julgamento
ele pode ser pedido pelo vereador ou pelos advogados para que tenha acesso a qualquer peça do processo. E dentro do processo tem partes que está em segredo de justiça, né? E que nos foi pedido esse sigilo, é que havia a nossa preocupação. Por quê? Porque se em dado momento o advogado ou algum vereador falar, olha, eu tenho uma dúvida e eu gostaria, senhor presidente, de rever o vídeo que foi compartilhado. Nesse momento, como a sessão vai ser aberta, o presidente vai ter que suspender a sessão, pedir para que todos saiam do recinto, permanecendo só os vereadores, advogados e servidores que estão designados, que assinaram um termo de responsabilidade, para que seja apresentado essa peça, né, a pessoa interessada, e posteriormente essas pessoas terão que aguardar lá fora até que seja apresentada essa prova. Posteriormente, se aberto novamente a Câmara para que as pessoas adentrem ao recinto e assim a sessão possa ser retomada. Então, houve sim uma discussão, a primeiro momento, por essas questões ele quis fazer fechada, eu também, com a preocupação desse sigilo, aonde está lá eu como presidente solicitei esse compartilhamento de provas, as meninas com a OAB delas lá, né, que atenderam e receberam essas provas, nós temos medo, né, de vai que vaza alguma coisa. Por esse motivo, teve toda essa discussão. Na manhã de ontem, sentei com o presidente, a gente conversou aqui, trocamos uma ideia e achamos melhor convidar todos os vereadores para que a gente discutisse o assunto, né, e tomasse uma decisão, onde em consenso, né, decidiu-se fazer fechada, deixando claro essas possibilidades às pessoas que assim se fizerem presentes. Mais alguma informação? Deixar aí o convite, né, para aqueles que tenham interesse em participar. Acredito que seja um ato histórico em Paranaíba, acho que nunca houve uma sessão de julgamento aí por quebra de decoro, e deixar aí a todos que vierem, que tem essa possibilidade, né, deles terem que saírem do recinto para que a gente apresente essas provas ao interessado. E também, como o presidente disse aqui, né, tem aí a questão de não poder manifestar, de não poder trazer celulares para dentro do recinto. Então, Thalita, ressaltando então, né, que em consenso de todos os vereadores que se fizeram presente ontem aqui pela manhã, a sessão será aberta, né, com algumas restrições às pessoas que puderem e quiserem comparecer nessa sessão histórica em Paranaíba, que é de julgamento pela quebra de decoro parlamentar do vereador Nélio José da Silva. Olha, não tive pressão direta, né? A gente tem a pressão da sociedade que quer um parecer, uma resposta da Casa Legislativa a esse respeito, né? Sabemos da nossa responsabilidade, porém, qualquer tipo de pressão que viesse não mudaria a minha conduta, né? Porque eu acho que a gente não pode agir pela pressão, mas precisamos agir com responsabilidade, né, num caso sério, num caso grave como esse, e foi o que aconteceu. Então não houve pressão que alterasse o rito dos trabalhos, até porque nós seguimos o decreto 201/67, que dá os caminhos para a gente seguir. E a quebra de qualquer um desses prazos poderia levar ao nosso trabalho todo ao ralo. Então foi feito seguindo todas as normas da lei, com todo respeito mesmo, fiel ao decreto 201, para que a gente evitasse ao máximo de deixar brechas aí para uma possível ação do advogado de defesa por uma falha nossa, né? Então foi um trabalho com tranquilidade, respeitando os prazos. Como eu disse, nós concluímos acho que com 72 dias os trabalhos, e como eu disse anteriormente, nós tivemos aí um período parado sem poder fazer nada, que foi a partir do momento que solicitamos à Justiça o compartilhamento de provas, né? E aí demorou aí em torno de 20 dias para que a Justiça desse aí o deferimento favorável ao compartilhamento e a gente pudesse então prosseguir os trabalhos. O senhor acha que o Nélio vai participar da sessão online? Olha,
ele foi comunicado, né? E é uma decisão dele, né? Dele participar ou o advogado dele representando. É uma resposta que eu não tenho como te responder, né?